A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz, que a bênção do nosso Pai amado esteja com você em meio à sua casa, em meio à sua família. Hoje um programa um pouco diferente, ladeado aqui do meu grande amigo, pastor Elton Ângelo, escritor, conferencista, pastor, padeiro e pudinzeiro, tantas coisas boas tem nesse homem. Já trabalhamos juntos na Igreja Nazareno há um tempo atrás. Hoje ele está emprestado para a Igreja O Brasil para Cristo. Como é que é o nome do pastor lá? Pastor Valdir dos Santos. Pastor Valdir dos Santos, se estiver assistindo, que Deus o abençoe. Você tem um tesouro nas suas mãos aí. Pastor Elton, seja bem-vindo. Obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo a esse programa. Obrigado. Uma honra estar aqui mais uma vez. Já estive aqui o ano passado, Sim. E hoje fui convidado para estar aqui, para estarmos falando a palavra de Deus. O texto que o pastor Elton vai estar discorrendo conosco daqui a pouco é do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do verso 7, depois da amizade de Jonatas para com Davi e depois das mulheres estarem cantando alternadamente a vitória de Davi por sobre os seus inimigos. Um espírito de ciúme, de inveja entrou no coração de Saul, e é sobre isso que nós vamos estar trabalhando daqui a pouquinho. Antes disso, o pastor Elton, ele junto com a irmã Sara, Deus te abençoe, você é uma bênção, ele tem a confecção de produtos chamado Vinapiá. Gente, daqui uma delícia. Isso aqui é o que é? Isso é uma bolacha amanteigada. Bolacha amanteigada. Eu acho que daqui a pouco nós vamos abrir isso aqui e nós vamos começar a comer esse negócio. Pães de vários sabores, não sei se fala sabores, mas feitios, né? Sim. Esse aqui é um pão de trigo, de trigo. Pão caseiro tradicional. Além desses pães de trigo, você faz o integral, pão de milho, biscoitinhos, pães doces, bolos, E recentemente eu realizei um feito, comemorando meus 30 anos na fabricação de pudim. 30 anos, gente, olha só! Fiz o maior pudim de leite condensado legítimo do Brasil, O maior pudim. Eu tive o privilégio de comer um pedaço daquele pudim maravilhoso. Quantos quilos? Quase 10 quilos. Quase 10 quilos. É realmente comprovado como sendo o maior pudim do Brasil. Sim, isso aí foi comprovado, Então fiz algumas matérias, algumas TVs, Algumas rádios também, o maior site de gastronomia e culinária do Brasil. Eles pesquisam e aí viram que era o maior do Brasil. Sim. Legítimo, Legítimo, sem mistura. Exato, Tem muita coisa falsificada, muita coisa artificial, Infelizmente hoje, para diminuir custo, eles colocam muitos ingredientes para engrossar a massa do pudim, Coloca gelatina, trigo, coloca várias espessantes, para diminuir custo e também para não correr risco de quebrar quando desenformar. Esse é o grande perigo, Eu lembro quando vocês foram desenformar aquele pudim de quase 10 quilos, de 10 quilos alguma coisa, eu vi a mão da irmã Sara chegando assim para ajudar na hora de virar, e o medo de que aquilo fosse rachar ou quebrar, É que é muito pesado, e além de tudo cria vácuo, Então fica muito difícil, sem falar que ele tem que estar bem gelado, Aí então quando você está lá mexendo, você está também congelando a sua mão. Tem mais isso. Gente, vai ficar aí embaixo na sua tela o telefone do pastor Elton, aqui em Lages, 499-9819-2646. Se você quiser fazer a encomenda de qualquer tipo de pão, de torta, vocês fazem também, cucas, também. Vários tipos, aniversários, casamentos, enfim. Fica aí o telefone, vai ficar aí embaixo, você pode encomendar para o pastor Elton, a irmã Sara, vão ter o maior prazer
a maior alegria de poder servir você e de ajudar você. O pastor Elton, ele não vive do ministério, mas ele vive a partir do seu trabalho, né? Então é o trabalho de vocês trabalham juntos, né? Sim, nós já temos uma parceria grande, né? Tem muitos casais que têm dificuldade de trabalhar junto, nós pelo contrário, nós damos muito certo, a gente se completa no trabalho, né? Cara, isso deve ser um desafio mesmo, né? Porque o dia inteiro junto, né? Trabalhando junto, fazendo a mesma coisa, tem que ter um ambiente harmônico, né? Um espaço abençoado para não dar atrito, não dar conflito, cada um saber o que tem que fazer. Precisa respeitar muito o ambiente, né? E respeitar o espaço do outro, né? Porque igual ela fica mais responsável pela produção dos pães, que é a parte da padaria. Eu já fico mais responsável pela parte da confeitaria. Então, interessante. A parte de geleias, pudins, né? Bolos, eu que faço. A parte dos pães já é ela. E a gente tem que... Só que tem hora que ela precisa da minha ajuda, tem hora que eu preciso da ajuda dela, né? Principalmente quando tem muita encomenda. E também tem que ter muito diálogo, né? Tem que respeitar bastante uma outra. Isso é interessante, cara. Essa questão do diálogo, da conversa, de saber respeitar os limites, né? O jeito, né? Cada um tem um jeito de trabalhar, de fazer as coisas, saber respeitar isso, né? Sim, isso é muito importante. Eu já sou mais chato, né, com essa parte de trabalho, porque eu comecei a trabalhar com gastronomia muito novo, com 16 anos, né? Então, esse ano vai fazer 37 anos. Olha só. Então comecei muito novo, né? E eu trabalhei em muitos locais assim que os patrões eram muito exigentes, né? Se tivesse às vezes um toquinho de cigarro ali caído no chão, e se a gente estivesse conversando ali, né, adolescente ainda, né, conversando com os amigos ali, ele chegava caladinho lá, não dava bronca em nós, ele pegava a vassoura, uma pá, ia lá, catava e jogar no lixo. Aquilo lá, pior que dar só bronca em nós, né? Verdade, Aí é humilhante, né? Você Sim. tá lá para fazer o serviço e não fazer. Então, fui treinado num ambiente desse, né? Um patrão muito exigente com higiene. Faz parte. E eu agradeço a Deus pela vida dele. A gente é moldado por essas coisas, né? Exatamente. Você falou antes de encomendas, né? Vocês aceitam as encomendas, não importa em que quantidade? Ou tem algum limite de... Geralmente a gente sempre pede, quando a pessoa vai fazer uma encomenda maior, pedir pelo menos 2 dias antes para a gente se programar, né? Porque nem sempre a gente tem todo o material em casa. Sim. Uma das coisas que eu percebo assim que se torna uma grande dificuldade é a questão da entrega, né? Na maioria das pessoas que vendem, que vamos dizer assim, que tem esse tipo de trabalho, a questão da entrega é um pouco complicada. Vocês mesmos fazem a entrega? Eu não gosto de terceirizar as entregas, porque pudim, principalmente o pudim, ele é bem delicado. Olha né? só. Então eu digo que o pudim é delicado como um ovo e delicado como uma mulher, né? Porque qualquer coisinha já quebra, né? Repete de novo, repete aí, faz favor, como é que é? O pudim é tão delicado como ovos, né? Para você carregar ele, tão delicado como uma mulher. Né? Olha só. Então, dependendo... Aprendi mais uma. Então, às vezes eu vejo alguns motoboy, né? Para fazer mais viagem, né? Eles andam muito corrido, né? E às vezes chega o pudim quebrado e queima o filme da gente. Sim, com certeza, com certeza. Então tá, gente, ó, se vocês quiserem, né, a hora que vocês quiserem, falem com o pastor Elton, a irmã Sara, eles vão ter o maior prazer de atender você, de excelente qualidade. O pastor Elton, ele tem nos abençoado lá em casa toda semana, né? Eles chegam lá entregando os pães e tem sido uma maravilha na nossa vida, né? Deus abriu essa possibilidade de prover parte do nosso sustento a partir do trabalho querido desses irmãos amados. Então eu me sinto bem em ter um amigo assim, né? Um companheiro de ministério, apesar de trabalharmos em igrejas diferentes, mas trabalhamos para o mesmo patrão, para o mesmo Senhor, para o mesmo Deus, e é isso que nos alegra, né? Verdade. Eu agradeço tudo aquilo que você tem feito pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Você é uma bênção, você é muito especial. Amém. Toca aí. Vamos lá, gente, vamos lá para a palavra então. Primeiro livro de Samuel, o pastor Elton vai estar discorrendo algumas coisas aqui a partir do verso 7, é isso? Mas pode ler o texto. Qual o texto? Até que o versículo você quer que eu leia? Do capítulo 18, do verso 7 até 16? Pode ser. Pode ser?
Então, se você tiver uma Bíblia, vamos fazer a leitura. Diz o texto: as mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em excesso. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com ele, e este se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Eu li o texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, do verso 7 até o verso 16. Sim. Nós percebemos aqui, né, nesse texto da palavra de Deus, como é difícil, né, um diálogo, né, como é difícil um relacionamento entre líder e liderado, né. Então nós vemos ali que Saul, a Bíblia Sagrada relata que foi o primeiro rei de Israel. E nós sabemos que Saul começou bem o seu ministério, fez muitas coisas ali, enquanto ele estava na presença de Deus, enquanto ele tinha intimidade com Deus, enquanto ele tinha relacionamento com Deus, o reinado de Saul prosperava e ia à frente. Isso é interessante. Só que todo o reino, a gente sabe que há um momento das crises, né? Houve uma crise muito grande ali em Israel, quando surgiu Golias, né? Um grande gigante ali, afrontando a Deus, afrontando a nação toda, e ninguém conseguia vencer Golias, porque era um homem experiente em guerras. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. E esse Golias afrontou Deus, afrontou Israel, e ninguém tinha coragem de lutar com ele, né? A ponto de Saul então fazer uma proposta: quem conseguisse vencer o gigante Golias iria casar com a filha dele, com a princesa, iria ter as dívidas perdoadas de impostos pela vida inteira, ou seja, ia ter vários privilégios ali. E Saul ali então fez essa proclamação, mas ninguém conseguiu ousar se candidatou à proeza. A proeza, porque sabia que qualquer vacilo perderia a cabeça para Golias. Com certeza. Né? E dentre todos esses homens ali surgiu alguém disposto a vencer Golias. Mas na verdade o Davi não estava interessado não apenas na herança, não apenas na princesa, ele estava interessado em defender a honra de Deus, né? E aí a Bíblia Sagrada diz então que ele, sem armadura alguma, ele venceu. Até que tentaram botar a armadura de Saul nele, né? Colocou. E ele não quis aquilo, né? Era muito pesada, não era do tamanho certo, né? Ele sabia que ali não era o que ele precisava, né? Davi, na verdade, ele não estava confiando na armadura, ele confiava na unção de Deus sobre a vida dele, né? Interessantíssimo isso aí, interessantíssimo. E aí foi quando ele conseguiu vencer Golias, e mais à frente ele conseguiu então vencer várias guerras, batalhas, só que isso trouxe dificuldade na vida de Davi, porque as mulheres um dia chegaram falando que Saul matou 1000. Os 1000, mas Davi 10 vezes mais. E aí veio um espírito de inveja, de ciúme na vida de Saul. Entrou aquele espírito de inveja. E ali então começou todas as dificuldades na vida de Davi. É interessante isso, né? Como o ser humano às vezes ele se torna vulnerável, né? Quando ele está longe
da presença de Deus, né? Saul, ele passa a ter uma revolta, um ódio descomunal em relação a Davi e tenta de todas as maneiras matar aquele que estava defendendo a honra, aquele que estava defendendo a nação. Enfim, ele tenta dar cabo naquele que poderia ser a salvação da nação, como de fato foi diante de Golias, né? Porque quem perdesse aquela batalha, aquele conflito entre Davi e Golias, perderia toda a batalha. Era isso, né? E seria um escravo do outro exército, né? Então, esse é o complicado. Só que a partir daquele momento lá, quando Saul viu o potencial de Deus na vida de Davi, ele não viu ele mais como um aliado, e sim como um inimigo. Então, a gente percebe isso nitidamente na leitura, né? Enquanto Davi se mantinha humilde, dependente de Deus, e eu não sei, você é um estudioso da palavra, né? Ele se mantinha submisso, inclusive, a Saul, que era ruim, ou não? Sim, na verdade ali a gente vê em toda a Bíblia, né, eu sempre digo assim, né, que o reino de Deus funciona através de princípios, né? E um dos princípios que Davi ele fez do início ao fim na vida dele com Saul foi o princípio da honra, né? Ah, sim. Ele honrou Saul mesmo ele sendo seu inimigo, querendo matar. E o outro princípio que ele honrou foi o princípio da autoridade. Eu esqueci de falar na abertura desse programa, você também é escritor, né? Tu tem vários livros escritos. Sim. E tu tem um que fala sobre essa questão do princípio da honra. Eu tenho um livro chamado Revestido de Autoridade, que é um livro mais voltado a essa questão da autoridade espiritual, né? Uhum. Então a gente percebe em todo esse texto, né? Mais à frente a gente pode perceber mais também que Davi, mesmo Saul sendo inimigo dele, querendo matar, ele não ousou tocar na autoridade de Saul. Ele sabia que Deus já estava com ele, que Saul já tinha sido rejeitado, mas ele não ousou usurpar o lugar de Saul. Isso é interessante, pastor Elton, porque a gente vê em muitos ministérios, vamos dizer assim, pastores sendo atacados na sua autoridade, na sua posição por um liderado, né? Alguém, vamos dizer assim, liderado querendo usurpar, tirar vamos dizer assim, o lugar daquele pastor, né? Isso é um problema dentro das igrejas muitas vezes, né? Na verdade, isso é uma síndrome de Lúcifer, né? Lúcifer, ele tentou usurpar o trono de Deus, tentou roubar o lugar de Deus, e aí a gente sabe como tudo aconteceu, né? Deus acabou expulsando do céu com a terça parte dos anjos, e aí então, nos dias de hoje, ele fica em cima como diz, né? Tentando levar o povo de Deus a desonrar a Deus, né? Uhum. Interessante isso. A gente tem que cuidar muito com essa questão de manter a humildade, um líder nunca tratar mal um liderado e um liderado nunca querer usar, vamos dizer assim, o espaço daquele que foi investido por Deus para estar naquela posição. É que na verdade, tanto um quanto o outro depende do outro. O líder depende do liderado, o liderado depende do líder. Uhum. E uma coisa que eu já percebi ao longo dos anos é que se você colocar um na posição errada, é fracasso na certa. Tem gente que não nasceu para ser líder, ele nasceu para ser liderado. Uhum. E tem gente que quando ele não é um bom liderado, ele não vai ser um bom líder. Uhum. E toda pessoa que ela busca rebelar, busca realmente tomar o lugar do outro, certamente vai colher isso mais na frente na vida dele. Assim, na sua experiência, no seu trabalho, no seu ministério, qual seria, segundo o teu critério, vamos dizer assim, a principal característica tanto de um líder quanto de um liderado? O que você imagina que deveria ser o principal ingrediente ou a ferramenta, ou sei lá que palavra usar aqui agora? Ser um servo. Um servo. Jesus não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Então Jesus é o nosso maior modelo de liderança, né? Uhum. Jesus ele serviu, né? A ponto de lavar os pés dos discípulos, né? Que era algo humilhante, algo horroroso, né? Então não era um serviço qualquer, mas ele mostrou. Jesus não mandou nós fazer, primeiro ele fez, né? Ele mesmo diz, né, que nós devemos servir, né, cada um os outros, né, da maneira como ele, sendo o Senhor, serviu, da mesma maneira nós temos que servir uns aos outros, né? Eu acho que é uma coisa que
pouca gente quer fazer isso, né? Essa questão de servir, lavar os pés, por exemplo, você falou, né? Quem que vai hoje chegar diante de uma igreja, um ministério e dizer, gente, eu estou aqui porque eu sou um lava-pés, um lavador de pés, né? A pessoa quer ser profeta, ela quer ser apóstolo, ela quer ser, enfim, né? E nem sempre isso acaba acontecendo, né? A questão é que hoje a gente percebe muita queimas de etapa, né? A pessoa não respeita o processo. Interessante isso aí, cara. Isso aí é fenomenal. A pessoa ela quer chegar ao último degrau sem subir o primeiro, né? Então a gente acaba vendo muitas vezes a pessoa quer ser grande sem antes ser pequeno, né? Ninguém nasce grande, né? O único que nasce grande é monstro, né? É bem interessante, E que conselho você deixaria então para os nossos amados em relação, por exemplo, à postura tanto de Davi como a postura de Saul? Bem, eu penso assim, né? O que é para mim, o que é para o Senhor, é nosso, ninguém vai tomar. O problema maior ali de Saul foi a questão da desconfiança, né? Da insegurança, né? Um líder não deve ser inseguro, porque se o líder for inseguro, certamente ele não vai confiar, investir no seu liderado. E aí o que acontece? Se o liderado também não recebe investimento, ele vai buscar um lugar que ele vai acabar sendo recompensado, né? Porque nós vemos ali na questão de Saul que ele é um líder inseguro. Um líder inseguro, você não... Falando de igreja, você não pode pregar melhor que ele, você não pode cantar melhor que ele, você não pode escrever melhor que ele, você não pode falar melhor do que o outro. Então ele é inseguro. Agora, quando o líder é seguro, ele vai desejar que você seja melhor do que ele ainda, né? Porque é um princípio, né? Se você honrar, você vai ser honrado. Isso é interessante. Infelizmente, o nosso tempo chega ao fim, né? E nós precisamos orar, e eu gostaria de convidar você para a gente ter uma palavra de oração. O pastor Elton vai estar orando conosco. Pai amado, eu quero colocar, meu Deus, a vida de cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, diante de Ti, diante da Tua soberana presença. No dia de hoje, nós relatamos um pouco sobre a vida de Davi e da vida de Saul. Sabemos, meu Deus, que Saul, ele começou bem o seu ministério, o seu reinado, mas infelizmente, por insegurança, infelizmente, meu Deus, por muitos problemas que veio na vida dele, ele acabou se afastando da Tua presença. E sabemos o que nos mantém em pé, o que mantém a nossa casa em pé, o que mantém a nossa família em pé, o que mantém, meu Deus, a nossa geração em pé, é a presença genuína do Senhor. Glória a Deus. Sem Ti, nada somos. Meu Deus, sem Deus, quem somos? Ninguém. Nós muitas vezes precisamos a cada dia mais buscarmos a Tua presença. Davi, ele errou em várias ocasiões na vida dele, mas é o único homem que o Senhor diz que é o homem segundo o Teu coração. Por que isso? Devido quando ele pecava, ele se arrependia de verdade. E nós sabemos, meu Deus, que Davi era alguém quebrantado. A gente pode perceber em todos os salmos, meu Deus, que todas as vezes que ele falava de Ti, cantava louvores, escrevia sobre o Senhor, ele tinha um coração grato, um coração quebrantado, um coração arrependido. E é isso que nós precisamos mais e mais nos dias de hoje. Nós precisamos a cada dia mais da humildade de Cristo nas nossas vidas. Precisamos a cada dia mais que o orgulho fica de lado e que a humildade do Senhor venha prevalecer sobre as nossas vidas. Nós sabemos que a única cura para o orgulho é a humilhação e que ninguém venha precisar passar por isso, nem hoje, nem em dia algum. Deus abençoe a vida de cada um neste momento. Amém. Pastor Elton, obrigado, querido. Obrigado, Deus te abençoe. Foi uma honra poder dividir essa bancada aqui. Não esqueçam, tá, gente, dos produtos Vinapiá. Vai ficar aí na sua tela, né? Você vai estar abençoando a vida do pastor Elton, sua casa e sua família, tá bom, gente? Amém. Que Deus abençoe. Fiquem todos na graça do Senhor. Amém.
Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas.